Não se pode acusar os autores desse estudo de não conhecerem o assunto que estudam. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mero título da matéria chama atenção. Estudo sobre desonestidade é invalidado por suspeita de fraude. Olha que coisa, feito para a nossa era dos memes. Ou seja, temos desonestidade em vários níveis aí. Mas a coisa toda fica mais interessante quando descobrimos que o autor do dito estudo é um pesquisador conhecido, o israelense-americano Dan Ariely, um conhecido publicador de livros sobre o tema desonestidade. Por exemplo, é dele o livro A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, Como Mentimos para Todo Mundo, Especialmente para Nós Mesmos. Olha que ironia! Ou seja, o estudo sobre desonestidade, que foi invalidado por ser desonesto, é de um especialista no tema que, ironia das ironias, disse que somos todos desonestos. Mas, no final, engana-se quem pensa que isso é meramente uma discussão filosófica sem nenhum impacto no nosso dia a dia. Ao contrário, a distinção entre verdade e mentira, entre desonestidade e honestidade, é cada vez mais relevante. Afinal, vivemos em uma época em que uma significativa parcela da sociedade, inclusive muitos políticos e pessoas proeminentes, passou a aceitar como válido e até buscar a volta da censura prévia em nome do combate às chamadas fake news ou notícias falsas. Porque, no final, o que seria uma notícia falsa é um conceito extremamente fluido. Já vimos pessoas nessa mesma elite política dizer de forma aberta que notícias verdadeiras, se publicadas com o intuito de mudar a opinião de pessoas em determinado sentido que não os agrada, também são fake news. Espera, se isso é verdade, não passaria a ser quem advoga pela supressão dessa informação para evitar a mudança da opinião da pessoa, incorrendo também numa fake news? Em algumas outras situações, essas pessoas dizem que a notícia não é que seja falsa, mas não oferece o contexto completo, então é falsa. De novo, nenhuma notícia pode possivelmente fornecer todo o contexto factual. Toda notícia é, por definição, uma simplificação incompleta que pressupõe passar o mínimo importante para o receptor daquela notícia entender o que aconteceu. No mínimo, temos que concordar com a língua e o significado das palavras. Então, não existe a possibilidade de dar 100% do contexto de notícia alguma, simplesmente porque seria informação demais. No final, tipicamente, o emissor da informação, o jornalista ou quem dá a notícia, decide quanto do contexto e qual parte do contexto vai dar junto com a notícia, com base na cultura, conhecimentos que ele julga necessário para o ouvinte, mas também com o que ele julga pertinente para aquela informação. Então, sempre será uma escolha de quem transmite a informação se o contexto é significativo ou não. No momento que um terceiro diz que uma notícia falta contexto, como fazem alguns sites de checagem de fatos, isso significa, de fato, que a notícia falta contexto na opinião do site de checagem de fatos. Porque, lembra, toda notícia falta contexto, necessariamente. O checador de fatos, se ele fosse dar aquela notícia, ele consideraria importante tal contexto. Mas no momento que um árbitro, alguém que se propõe a zelar pela neutralidade, por garantir apenas a verdade, está incluindo uma opinião pessoal, automaticamente isso deixou de ser isento. Por isso, vemos como cada vez menos credibilidade os institutos de checagem de fato. Em tese, eles poderiam apontar como fato coisas que são, de fato, falsos. Em tese, existem sim notícias que são factualmente erradas. Eles poderiam apontar esse tipo de coisa. Não há subjetividade aí. Mas no momento que eles incluem uma opinião, não são mais um verificador de fato, se tornam um direcionador de fato. Mas a coisa não para aí, porque existem dois outros pontos
pontos de subjetividade incluídos no trabalho de estabelecer se algo é honesto ou não, verdadeiro ou não, que pode ser questionável. O primeiro deles é a própria escolha do que verificar. Sim, pode parecer besteira, mas como isso continua sendo subjetivo, as agências de checagem de fato não checam todos os fatos. Elas escolhem quais fatos elas vão checar. Isso acaba por imprimir também uma subjetividade no resultado final. É algo que vemos em vários institutos de checadores de fato. Eles checam alguns fatos que acham interessante, não checam outros veículos de mídia, algumas tendências ideológicas sempre saem imunes. Para alguns jornalistas, para alguns sites, tudo é checado, ao passo que para outros veículos de mídia, para outras ideologias, muito pouco sequer é verificado. Isso, por si só, já revela uma subjetividade do sistema de checagem de fatos. É como se o juiz pudesse escolher lá no Código Penal quem que ele vai perseguir ou quem não vai. O devido processo legal tem todo um processo para garantir exatamente que o juiz seja sempre demandado. É o princípio da inércia judicial. Ele nunca pode escolher, porque meramente a escolha já é uma decisão, já deixa claro a subjetividade. Mas esse nem é o ponto pior da checagem de fatos. O segundo e mais importante ponto é o chamado oráculo, ou a fonte da verdade. Veja, fatos simples podem ser diretamente verificados. Dizer que hoje fez sol ou hoje fez chuva em determinada cidade, ou é fato ou é falso. É só verificar o que aconteceu. Dizer que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011 é um fato, porque todas as instituições ligadas ao esporte, todos os torcedores de todos os times envolvidos, não há questionamentos significativos quanto a isso. Veja, qualquer fato histórico pode ser contestado por alguma pessoa. Pode ter lá um torcedor do Curitiba que acha que teve um pênalti que não foi marcado e o Curitiba deveria ter sido campeão, mas se existe, são pessoas isoladas. Se é contestado apenas por poucas pessoas, não há o que falar. Se alguém disser que não foi, claramente é uma notícia falsa. Mas o que acontece quando não são poucas pessoas isoladas, mas sim uma grande parcela da população que contesta determinada versão do fato? Até instituições e grupos de pessoas pensam diferente. Por exemplo, a FIFA reconhece o título do esporte de 1987, tal como a justiça brasileira e muitos times e muitas pessoas. Porém, a CBF, alguns outros times e veículos de mídia, bem como um número significativo de torcedores por aí, contesta tal vitória. O que seria fake news? Dizer que o esporte ganhou? Dizer que ele não ganhou? Ou dizer qualquer uma dessas coisas sem dar o contexto que o título foi disputado na justiça estatal por muitos anos, mas foi ganho pelo esporte ao final? Como já vimos, contexto é sempre algo subjetivo. Portanto, o fato é que, digam uma coisa ou digam outra, sempre estará no campo da subjetividade. Seria impossível para um instituto de checagem de fatos isento marcar, seja como falso, seja como verdadeira, tal afirmação. Pensa nessa situação aplicada a outros temas. Por exemplo, existem institutos de checagem de fatos que já atribuíram falas do Bolsonaro como falsa porque existe um estudo que diz o contrário. Mas o fato é que existem múltiplos estudos para praticamente tudo na vida. E existem geralmente estudos para vários lados. Tanto estudos que confirmam o que Bolsonaro disse, quanto estudos que desmentem o que Bolsonaro disse. Por exemplo, com relação ao aumento de armas na população civil, diminuir a violência. Novamente, se você escolhe um estudo ou um grupo de estudos, você está sendo subjetivo, porque existem estudos no sentido contrário. Nessa situação, ou o instituto não diz nada, porque não há como saber se é verdade ou se é falso, ou qualquer outra decisão será necessariamente subjetiva. Vai ser fatalmente o pesquisador ou o instituto de checagem de fato impondo a sua vontade, a sua opinião nessa suposta checagem. Ou seja, no final, a atividade de checagem de fatos é uma utopia. Pode haver sim algumas situações muito pontuais em que uma checagem de fatos factuais ocorra, mas seria um número tão pequeno de situações que tornaria essas agências de qualquer forma irrelevantes.
Mas veja, o fato de não ser possível checar os fatos não quer dizer que não exista uma verdade objetiva. Ela existe sim. Alguns desses estudos estão errados, ou as premissas e definições são incompatíveis entre si. Não é possível que existam dois estudos válidos com as mesmas premissas e limites e, ao mesmo tempo, com resultados contraditórios entre si. Um deles tem que estar errado. Mas a ciência funciona assim mesmo. Ela não garante certeza sobre coisa alguma. Todos nós somos seres humanos, inclusive os cientistas, e cometemos erros. Todos nós temos uma tendência de ver nossas opiniões e certezas em coisas que não necessariamente as embasam. Cientistas, como humanos que são, tecem hipóteses, buscam experimentos seguindo o método científico, de forma que, mesmo que exista uma tendência pessoal, imagina-se no longo prazo que essas posições políticas e erros aleatórios dos estudos vão se anular até sabermos de fato a verdade objetiva. Essa é a beleza da ciência. Ela não está aqui para dizer que o estudo A ou o estudo B está correto. Ela diz que, no tempo, saberemos a verdade. E esse foi o caso do estudo sobre desonestidade. O professor Dan Ariely tinha uma hipótese, que o mero fato de alguém preencher um formulário e assinar dizendo que responderia com honestidade aos dados de quilometragem de carros alugados faria com que as pessoas de fato fossem mais honestas nesse quesito. Explicando para quem não tem costume de alugar carros, algumas vezes a modalidade de carro alugado é por quilometragem. Quanto mais você andar, mais você paga. Mas as empresas, por motivo de agilidade e velocidade no recebimento dos carros, acabam não conferindo imediatamente a quilometragem que você realmente usou. Elas confiam que o usuário vai preencher o formulário com o número correto de quilômetros andados e daí ela vai receber o carro e você vai pagar o aluguel conforme o que você disse que andou em termos de quilômetro. A companhia vai acreditar em você. Lógico, mais tarde, quando forem revisar o carro, eles vão ver exatamente quantos quilômetros de fato você andou. E se a diferença for gritante, pode saber, eles vão correr atrás de você de te cobrar a diferença. Mas o professor tinha todos os dados que ele precisava, o quanto as pessoas disseram que andaram e depois o quanto realmente andaram. Daí ele fez o teste de hipótese dele, que se elas assinassem um documento dizendo que seriam honestas, isso aumentaria o grau de honestidade. Veja, mentir nesse contrato já é fraude. O documento adicional dizendo que você seria honesto é redundante do ponto de vista jurídico ou legal. A ideia era captar exatamente a influência psicológica e, segundo o estudo, a covariância era positiva, ou seja, de fato, se você assinar um termo dizendo que vai ser honesto, isso aumenta a chance de você ser honesto, segundo esse estudo. Porém, outros pesquisadores tentaram reproduzir o experimento e não conseguiram. Pior, começaram a olhar os números do experimento original e eles estavam estranhos. Por exemplo, nenhum usuário arredondou os números de quilometragem, o que não é normal. Quando alguém te pergunta quantos quilômetros você andou hoje, você vai dizer mais ou menos uns 30, uns 50 quilômetros. Raramente você vai responder 32.315 quilômetros. O fato é que descobriu-se que foram usados números randômicos no estudo. Ou seja, foi um estudo totalmente desonesto. Se ao menos tivessem pedido para os pesquisadores assinar um papelzinho, seremos honestos em nossos estudos, né? Antes de fazer o estudo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Luiz Cláudio, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!